formiguinha corta a folha e carrega. Quando outra larga, a outra pega. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Olá, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez. Que seja um dia de alegria e felicidade nas nossas vidas. Como disse o salmista, que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios, ou seja, para que vivamos de uma forma que a vida valha a pena. Por isso, não fique diante do tempo precioso que Deus lhe concedeu, lamentando o passado ou de forma exagerada se preocupando com o futuro e assim travando o seu presente. Que você possa contar as bênçãos que Ele lhe concedeu, especialmente a bênção preciosa da vida eterna que Ele lhe garante e a certeza da sua doce companhia no seu coração. Nos lembrando deste hino que diz assim: conta as muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido os dias passarás. Veja bem, fortalecido os dias passarás. Fortalecido por Deus, que está presente nessa celebração e que também está presente na sua vida. Cantemos com alegria e com gratidão ao nosso Deus. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes eu lhe dar? É pesada a cruz que tens de suportar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será
O nosso tempo só tem sentido quando reconhecemos a necessidade que temos da presença de Deus, do seu perdão. A nossa necessidade de que Ele quebrante o nosso coração. O reconhecimento que distante dele não podemos viver e não vale a pena existir. Nesta hora a gente diz, com o que está no mais profundo do nosso coração: Senhor, preciso de Ti, do Teu perdão e da Tua companhia. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que Fizeste por mim, como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas
Oremos ao Senhor. Pai querido, nós entramos na Tua presença, o privilégio, ó Deus, de participarmos deste culto, dessa celebração, e também o privilégio, ó Deus, de poder conhecer o Senhor, de poder participar, ó Pai, da Tua família, este ato, ó Deus, que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário, e nós somos gratos, ó Deus eterno, e Te louvamos por isso, ó Deus eterno. Mas nós também lembramos, ó Deus, que nós somos humanos, nós somos falhos, e nós sabemos, ó Pai, e entendemos que sem Ti nós não conseguimos coisa alguma, Pai eterno. Por isso nós reconhecemos o nosso pecado e queremos, ó Deus, confessar diante de Ti que erramos, ó Deus, quando nós não Te adoramos como o Senhor merece, erramos, ó Deus, quando nós proferimos palavras, ó Deus, que não Te agradam e também ferem, ó Deus, os nossos irmãos, ó Deus eterno. Erramos, ó Deus, quando pensamentos vêm, ó Deus, à nossa mente e esses não Te agradam e esses também são, de repente, contra os nossos irmãos. Que o Senhor, ó Deus, nos perdoe, porque nós somos falhos, ó Deus eterno. E o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E mesmo, Pai, estando nesse processo de santificação, nós necessitamos, ó Pai, da força e do poder do Teu Espírito conosco diariamente, ó Deus eterno. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que Teu Espírito nos ilumine e nos capacite a viver de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos dizer que as palavras de nossa boca e o meditar do nosso coração seja para Te agradar, em todos os sentidos, ó Pai. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Ele misturou a farinha na panela, ele aumentou o azeite da viúva, ele pôs o sal no prato, e Viseu era seu nome. E a meninada já vai soltar a fome neste Brasil, precisa ter um Deus como Viseu. Quando entendemos que Deus é o Senhor do nosso tempo, a vida passa a ter sentido e a gente começa a viver de uma forma que a vida vale a pena. A gente passa a priorizar o que realmente é importante. A gente passa a glorificar a Deus e a ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. Que possamos tornar esse cântico a nossa oração, com o desejo de sermos bênção na vida dos nossos irmãos. Cantemos. Amor é mais
As crianças nos ensinam muito a respeito do tempo de Deus, porque elas não se preocupam com o dia de amanhã, mas vivem cada momento com pureza, com sinceridade, vivem cada momento com intensidade. Observe aí na sua casa como seus filhos vivem esse tempo de Deus e aprenda com eles. E aproveite esse momento para cantar junto com os filhos e bendizer o nome do Senhor Jesus. Canta, filho. Arthur. Formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma solta, a outra pega. Veja que mistério glorioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Veja que mistério glorioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão tempo sobra, porque senão tempo sobra. Convido você a acompanhar neste momento a leitura de um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 90, o qual servirá de base para a nossa reflexão. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quanto tempo ainda nos resta? Você já deve ter usado em algum momento da sua vida a expressão "o tempo voa". Essa era uma expressão muito usada na Roma antiga, que traduzia a impressão que eles tinham sobre a rapidez com que se ecoavam os seus dias. Hoje não é diferente. Estava essa semana me lembrando que no dia 11 de setembro de 2001, eu estava na cidade de São Paulo, numa reunião na nossa Igreja Nacional, no escritório da nossa igreja em São Paulo, ali perto da Consolação, quando alguém entrou na sala de reunião e pediu que nós ligássemos a televisão rapidamente. Assustado, sem que ninguém entendesse, ligamos a TV e ali então assistimos aquele episódio do ataque terrorista às Torres Gêmeas. Veja bem, 11 de setembro de 2001, nós estamos em 2020 e parece que esse episódio foi ontem, parece que esse acontecimento foi ontem. Realmente a impressão de que o tempo voa, porque passa muito rápido. Mas se nós recuarmos ainda mais, verificaremos que o autor do Salmo 90 diz, em outras palavras, a mesma coisa a respeito do tempo ou da brevidade da vida, quando diz assim: pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Para ele também, essa expressão, o tempo voa, era uma grande realidade. E isto é verdade. É evidente que o tempo cronológico não se apressa e nem se retarda. Os dias e as noites sucedem o mesmo ritmo, isso desde que o mundo é mundo. Veja o que o autor de Eclesiastes diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, diz ele. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta-se ao seu lugar, onde nasce de novo. Por isso, se o tempo cronológico não se apressa e também não recua, a maneira como você e eu encaramos a vida em função das circunstâncias que acontecem no dia a dia, essas circunstâncias seguem um outro ritmo, com certeza. Certo escritor falou sobre a eternidade de um minuto, e há realmente minutos que parecem horas, e há horas que parecem ter a duração de um minuto. Tudo depende da circunstância e tudo depende do momento que nós estamos vivendo. Quem já teve a necessidade, por exemplo, de passar algum tempo preso a uma cama de hospital, sabe que as horas da madrugada são intermináveis. A impressão de que as horas não passam, a impressão de que o tempo se arrasta. Suspira-se ansiosamente pelas luzes do alvorecer. Quem já cuidou de um filho com febre alta que não passa também de madrugada, sabe o que realmente é um tempo que se arrasta, parece que amanhã nunca chega. Por outro lado, há ocasiões especiais na nossa vida, ocasiões de alegria, em que nós não sentimos o tempo passar. Aliás, nós até gostaríamos que ele parasse, que não avançasse com tanta pressa, em função da alegria daquele momento que nós estamos vivendo. Interessante, já falamos isso em outras mensagens, os anos da nossa vida diminuem à medida que vão sendo somados.
Um ano a mais que tenhamos vivido significa um ano a menos na nossa existência, um ano a menos por viver. Para uns, então, conforme o tempo passa, restará muito, para outros restará pouco, mas à medida que o tempo passa, restará menos tempo para todos nós. Por isso a pergunta: quanto tempo ainda nos resta? Só Deus sabe quanto tempo ainda nos resta. Por isso a pergunta que fica à luz desse trecho da palavra de Deus, o Salmo 90, é esta: o que você precisa saber para viver o tempo que Deus lhe concedeu, independentemente do tempo que lhe resta? O que você precisa saber para viver esse tempo de uma forma que a vida vale a pena, independentemente do tempo que lhe resta? A minha intenção, por isso, nessa reflexão, é de que você avalie como está usando e vivendo esse tempo precioso que Deus lhe concedeu e como você deveria usar esse tempo que ainda lhe resta. Este momento de vida que Deus nos concedeu é muito importante e não pode ser desperdiçado. E aqui não estou falando no sentido de ativismo, de realizar coisas e mais coisas. Estou falando no sentido de que a vida possa valer a pena. Por isso é preciso que esse tempo seja vivido com intensidade, como se fosse sempre o último momento da nossa existência. Por isso, como disse alguém, e eu concordo, hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Por isso eu quero falar sobre 3 questões, no sentido de que a gente possa perceber como viver esse tempo que Deus nos concedeu de uma forma que a vida possa valer a pena. Primeiro, é preciso que você saiba que há um Senhor do tempo. E só pode ser Senhor do tempo quem está acima dele e não quem está preso a ele. Você precisa saber que Deus é Senhor do tempo, porque Deus é eterno. O salmista diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é o Senhor do tempo, porque Deus é eterno. Você e eu não podemos ser senhores do tempo, porque nós estamos presos a Ele. É por isso que o autor da carta a Tiago afirmou lá em Tiago 4,14: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. E ele pergunta: que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo e logo se dissipa e logo se acaba. Por isso o ser humano não pode ser senhor do tempo, porque está preso a esse tempo, porque está preso a ele. Deus, por sua vez, diz a palavra, já existia antes do tempo e continuará depois do tempo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Deus não está preso ao tempo cronológico como nós estamos, como você e eu estamos. Aliás, é bom lembrar, como disse alguém, que Deus entrou no tempo cronológico do mundo por meio de Jesus, o seu Filho, para que nós pudéssemos dar valor e propósito eterno a tudo aquilo que se passa debaixo do céu. Para que a gente não ficasse nessa mediocridade da nossa finitude, da finitude da nossa vida. Para que o tempo cronológico do ser humano tivesse sentido. Inclusive esta foi uma lição que estudamos na escola dominical. Dessa forma, por causa de Jesus, o Senhor do tempo, aquilo que era passageiro e finito torna-se interminável e eterno. Aquilo que era limitado, porque o ser humano é limitado, porque você e eu somos limitados, alargou-se de forma irrestrita, e aquilo que parecia que não perecia, ou seja, aquilo que perecia se tornou imperecível. Então, lembre-se que há um Senhor do tempo, e só pode ser Senhor do tempo quem está
acima dele e não quem está preso a ele. Por isso, para viver bem o tempo que Deus concedeu a você, independentemente do tempo que te resta, você precisa saber que há um Senhor do tempo. E só pode ser Senhor do tempo quem está acima dele e não quem está preso a ele. Segundo, não perca tempo tentando viver longe do Senhor do tempo. Não perca tempo tentando viver longe de Jesus, longe do único que pode lhe conceder vida eterna. Por isso, entregue-se ao Senhor do tempo. Entrega a tua vida ao Senhor do tempo. Entregar o quê? Há poucos dias nós vimos isso. Entrega o teu caminho, porque há caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte. Mas o caminho do Senhor do tempo, que é Jesus, são caminhos de vida, caminhos eternos. Entrega os teus pensamentos para pensar com a mente dele. Ou seja, a tua mente humana não é suficiente para te dar sentido à vida, é preciso pensar com a mente de Cristo. Entrega para ele as suas emoções, para ter o mesmo sentimento que houve nele, porque os sentimentos que nós temos sem ele são sentimentos egoístas. Entrega os seus desejos ao Senhor do tempo, para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Entregue os seus projetos ao Senhor do tempo, para que os projetos dele estejam acima dos teus projetos. Entrega a ele também os teus sonhos. Você percebe que por ser limitado ao tempo, você não consegue se orientar por si mesmo? Por isso a gente fica o tempo todo lamentando o passado, preocupado com o futuro e assim travando o nosso presente. Saiba que ao entregar tudo ao Senhor do tempo, que é Jesus, você estará entregando tudo nas mãos do único que já percorreu o futuro e que está à frente do tempo. Quem já conhece o futuro, senão aquele que era, que é e que há de ser? Entrega então a tua vida nas mãos do Senhor do tempo. O ser humano só consegue percorrer o futuro em filme de ficção científica. O único que já percorreu o futuro é Jesus, o Senhor do tempo, e é preciso que você entregue a tua vida nas mãos dele. Só ele pode multiplicar o tempo, lhe conceder um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de amor, um tempo de paz. Só ele pode eternizar a tua vida, os seus sonhos e abençoar o teu coração. Entregue-se a Jesus, o Senhor do tempo. Por isso, para viver bem o tempo que Deus lhe concedeu, independentemente do tempo que te resta, não perca tempo tentando viver longe de Jesus, o Senhor do tempo, o único que pode lhe dar vida eterna. Entregue-se ao Senhor do tempo. Terceiro e último, é preciso pedir a Jesus, o Senhor do tempo, que te ensine a contar os seus dias, para que você possa viver a vida de uma forma que vale a pena. A contar os seus dias para que você alcance coração sábio. Quando o salmista diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, lá no verso 12, ele está dizendo: Senhor, me ensina a viver a vida de uma forma que a vida vale a pena ser vivida. Quando você estiver totalmente nas mãos de Jesus, o Senhor do tempo, ele concederá a você sabedoria para que você viva a vida de uma forma que vale a pena. E isso não tem a ver apenas com o tanto de anos que você tem, mas com a maneira como você vive esse tempo nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. No domingo passado, eu participei do sepultamento de um jovem de 18 anos, filho de uma família de amigos queridos meus. Um jovem que nos momentos mais críticos da sua vida
por causa da sua doença, criou uma empresa cujos recursos serviriam para amenizar o sofrimento dos pacientes com câncer já no processo terminal, ou seja, de tratamento paliativo. Essa empresa, para você ter uma ideia, terá continuidade por meio de seus pais e amigos. Em outras palavras, o tempo desse jovem de apenas 18 anos teve como resultado para muitos outros anos, porque o pouco tempo que ele teve, apenas 18 anos, nesse pouco tempo, ele aprendeu a contar os seus dias e assim alcançou coração sábio diante do Senhor. Quando você estiver totalmente nas mãos de Jesus, o tempo que Ele lhe conceder, não importa se 1, 2, 18, 20 ou 100, será um tempo que valerá a pena. Dessa forma, o tempo que lhe resta o fará perceber que há prioridades na vida, que há situações que podem ser deixadas de lado quando temos outras situações com muito mais sentido. Você vai perceber, quando estiver totalmente nas mãos de Jesus, que o tempo que Ele lhe conceder valerá a pena e que o fará perceber que ajuntar tesouros na terra não é tão importante quanto ajuntar tesouros nos céus. E o fará perceber que se Deus lhe concedeu tempo, se Ele lhe concedeu saúde, sabedoria e força para que você tivesse mais do que os outros, é para que você partilhe mais, divida mais e abençoe mais, e assim aproveite o tempo de uma forma que valha a pena. Por isso, ao concluir quase esta mensagem, é interessante o que disse em uma história atribuída a Alexandre o grande conquistador. Ele ordenou aos seus generais o seguinte: que quando ele morresse, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da sua época. Segundo, que fossem espalhados no caminho até o túmulo os seus tesouros conquistados, ouro, prata, pedras preciosas, e que as suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Os seus generais então perguntaram o porquê desses pedidos, e ele então respondeu: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão, para mostrar que eles, embora sejam importantes, não têm poder de cura, ou seja, poder sobre a vida e sobre a morte. Eu quero que o chão seja coberto com os meus tesouros, para que as pessoas possam perceber e ver que os bens materiais que eu conquistei aqui na terra, aqui ficarão, aqui permanecerão, e eu não levarei nada comigo. E eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias eu vim, e de mãos vazias eu voltarei. Por isso, como dissemos no início, que o tempo voa, como afirmavam os antigos romanos. Afirmei também que o salmista, por sua vez, considerando a brevidade da vida, afirmou que tudo passa rapidamente e nós voamos. E perguntei o que você precisaria saber para viver o tempo que Deus lhe concedeu, independentemente do tempo que lhe resta. E disse também lá no início que a minha intenção era de que você avaliasse como está usando o seu tempo, como está vivendo o seu tempo, e como você poderia usar o tempo que ainda lhe resta de uma forma que a vida vale a pena. Por isso, ao responder esta questão, usei 3 questões. Primeiro, que você precisaria saber que há um Senhor do tempo, e que só pode ser Senhor do tempo quem está acima dele e não quem está preso a ele. E Jesus é o Senhor do tempo. Segundo, sugeri que você não perdesse tempo tentando viver longe de Jesus, longe do Senhor do tempo, longe do único que pode lhe conceder vida eterna,
e que você entregasse a sua vida ao Senhor do tempo, entregasse a sua vida a Jesus. E terceiro, o incentivei também a pedir a Jesus, o Senhor do tempo, que te ensine a contar os seus dias, para que você encontre e para que você tenha o coração sábio, ou seja, para que você viva a vida de uma forma que a sua vida possa valer a pena. Que Deus então, pela sua graça e pelo seu grande amor, o ajude a contar os seus dias, para que você alcance coração sábio e para que você viva a vida de uma forma que ela vale a pena. No nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim dessa celebração, não ao fim do culto, porque o culto não termina, continua sempre. Quando aproveitamos o tempo que Deus graciosamente nos concedeu para glorificarmos o seu santo nome. Que Deus continue aceitando nessa semana o nosso louvor e nos ensinando a viver nossos dias para que alcancemos corações sábios, para que possamos viver a vida de uma forma que esta vida vale a pena e que seja para a honra e glória do Senhor do tempo. Que o tempo que Deus concedeu para a sua vida e para a vida da sua família seja um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de alegria, um tempo de louvor e de amor ao próximo. Se por algum motivo a ansiedade, o medo tomarem conta de você ou conta do teu coração, peça a Deus que Ele acalme o teu coração e que assim você tenha uma semana abençoada, juntamente com todos os seus queridos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. O Senhor é o Deus maravilhoso, Senhor da nossa vida, Senhor do tempo, aquele que nos ensina a contar os nossos dias, para que a nossa vida vale a pena, e a vida vale a pena quando é vivida para a honra e glória do teu santo e precioso nome. De eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Então que possamos, ao final desta celebração, bendizermos o teu santo nome e terminarmos, ó Deus, essa celebração com o forte desejo de continuarmos vivendo, para que a vida vivida por nós possa testemunhar o evangelho maravilhoso que nos foi colocado no coração pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todo o nosso tempo seja para te exaltar, para te louvar e para te bendizer no nome de Jesus. Que Deus maravilhoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição.
deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição.